Tiago, capítulo 4, vamos ler aí a partir do verso 13 até o verso de número 17. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, e é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos tanto tempo e negociaremos e teremos lucros. Aqui é aquela típica vida do que poderíamos dizer de um ateu, daquele que não crê em Deus, daquele que simplesmente vive como se Deus não existisse. Mas, na verdade, Tiago está escrevendo aqui para crentes, né? E aqui há uma advertência muito solene com relação, não a fazer projetos, isso faz parte da nossa vida, né? Aliás, a Bíblia nos ensina a sermos previdentes, cuidadosos, precavidos, inclusive condena aqueles que vivem ociosidade, inclusive ilustrando até no campo da natureza, dizendo que quem é preguiçoso, quem não trabalha não come. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Assim, tem várias instruções bíblicas alertas quanto à falta de ser cuidadoso, de se prevenir, de se cuidar, de trabalhar, de projetar. Então, isso não é o problema. O problema está no que nós vamos considerar essa noite, tá? Aqui, então, nós temos Tiago abordando um tema que eu diria que todos nós, de alguma forma, passamos por ele. Quem nunca projeta? Quem não coloca, conforme os termos do próprio texto, né? Eu vou viajar, eu tenho um projeto, vou negociar, vou vender, vou ter lucro. Ou seja, todos nós temos projetos, estamos envolvidos em algum tipo de projeto, de plano, né? E é normal. Agora, a questão é, como é que nós avaliamos se isso é ou não da vontade de Deus? Se Deus quer ou não que isso de fato ocorra, né? Isso então envolve o tema que eu quero abordar nesta hora e vou prosseguir também na semana que vem. Então vou abordar esse tema sobre várias perspectivas, tá? Vários aspectos. Hoje eu quero considerar com os irmãos a partir do texto de Tiago, e depois nós vamos lá para o Antigo Testamento e olhar de uma forma um pouco mais pontual sobre o tema conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, santa, agradável, perfeita. Então, já que tudo de bom está em Deus, é agradável, é perfeita, é santa e etc., a questão é essa: como é que eu posso saber se eu estou nessa boa, santa, agradável, perfeita vontade de Deus? Aí existem ensinos bíblicos sobre isso. Temos exemplos bíblicos disso. Como também temos exemplos de pessoas que simplesmente não consideram a vontade de Deus. Esse texto aqui mesmo é alguém que simplesmente descartou Deus. Observe que Deus não está nessa agenda. Tanto é que ele chama esse tipo de atitude de pessoas arrogantes, pretensiosas e jactanciosas. E aí é por isso que ele diz, toda jactância semelhante a essa é maligna. Quer dizer, não considerar Deus acima de todas as coisas. Embora é um quadro assim de alguém como que se ausentasse de Deus, como se isso fosse possível, mas na verdade é a preocupação de Tiago de que os crentes, por vezes, excluam, por assim dizer, Deus da sua agenda. Aí talvez os irmãos falem, não é possível. Será que os crentes excluem Deus da sua agenda? Eu quero crer que sim, né? Quando andam diametralmente contrário à vontade de Deus. Então, para evitar cair nesses erros, nesse tipo de pecado, que nós vamos estudar agora aqui,
Então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E aqui a gente poderia imaginar as várias situações em que nós temos preocupações. Quem não está casado e quer casar, então a preocupação é com quem vou me casar. Se eu estou sem trabalho, que tipo de trabalho? Se eu estou dividido numa vocação, numa questão profissional, eu vou segurar essa proposta ou aquela, vou trabalhar nesta firma ou naquela, né? Eu vou fazer esta faculdade ou outra, eu vou empreender esse tipo de negócio, um empreendedor ou outro. Então essas dúvidas é o que mais nós temos, né? Nós temos talvez muito mais dúvidas do que soluções. E em meio a essas dúvidas, então a gente começa a apostar. Quer dizer, vou fazer, se não der eu vou deixar, mas isso tem um custo muito alto. Então é melhor a gente olhar para esses campos de uma forma mais olhando de cima para baixo, olhar pelo olhar de Deus. Como é que Deus faria isso? Para que lado Deus está me levando? É possível eu saber a vontade de Deus? É possível eu entender que esse é o melhor caminho e não este aqui? Que essa é a melhor proposta? Sim, é perfeitamente possível. E é isso que a Bíblia chama de perfeita vontade de Deus. Então, como entrar nessa perfeita vontade de Deus? Como, desculpe o uso da expressão, não dar cabeçada como muitos dão? E às vezes uma atitude errada, uma decisão errada, ela desemboca em várias outras. E há aqueles que começam aqui, então o caminho dividido, então ele logo está no começo, e se ele não perceber logo que a vontade de Deus para a vida dele não é aquilo, ele vai desviando até que aí o caminho de volta é muito mais complicado. E aí, às vezes no caminho de volta, ele, em vez de voltar aqui, ele vai fazer atalho para ver se chega a vontade de Deus lá na frente. Então, enfim, todos nós queremos saber a vontade de Deus para a nossa vida. Todos nós queremos tomar decisões acertadas, tomar deliberações corretas, porque a vida é uma só, o tempo que foi não volta mais, e o tempo é muito precioso, e nós não podemos errar nas nossas escolhas, não podemos errar nas nossas decisões. Aqui estamos vendo um quadro de pessoas que erraram dramaticamente. Tanto é que o texto deixa claro que esse tipo de atitude é maligna. Quer dizer, muitas vezes a gente segue o caminho do mal. E eu tenho usado muita expressão, faça certo e vai dar certo. Não tem jeitinho. As pessoas falam, mas a gente dá um jeitinho. Será que Deus deu um jeitinho? Deus diz assim, a alma que pecar, esta morrerá. Vamos ver o jeito de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus interveio nessa história como libertador, como doador da vida, como salvador. E aí ele falou, não, como eu que impus a regra, que é a morte, então desce dessa pessoa, eu simplesmente ignoro. Eu posso escolher os meus filhos, você é meu, e os outros vão para o inferno. Esses que vão para o inferno, então vão pagar com a sua própria alma as penas eternas, serão condenados à sentença eterna. E aqueles que Deus chamou para si, esses simplesmente Deus os ignora. É assim que funciona? É assim que a gente vê as Escrituras? Não, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então significa, não tem como ser redimido sem passar pela morte. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí Deus deu um jeito. Qual foi o jeito? Cristo. Foi jeitinho? A cruz é um jeitinho de Deus para salvar a mim e a você? O apóstolo Pedro vai longe e diz, não foi mediante ouro nem prata, coisa de pouco valor que vocês foram comprados, mas pelo precioso sangue e sangue de cordeiro. Nós morremos em Cristo. Nós somos mortos na pessoa de Jesus. Deus é perfeitamente justo e ao mesmo tempo gracioso. Justo porque Ele executou a mim e a você. Todos aqueles que receberam Cristo pela fé, esses têm a obra de Cristo já depositada como crédito. Então Deus não deu jeitinho. O jeito, quer dizer, o caminho pelo qual Deus traçou não tinha atalho. O caminho passava necessariamente pela cruz.
E aí nós vamos olhar, e a Bíblia diz que isto é sabedoria de Deus. Sabedoria. Lembra o apóstolo Paulo quando escreve ali aos Coríntios, ele diz, olha, a palavra da cruz, a palavra que eu vos prego, para alguns é o quê? Loucura, para outros é escândalo, mas ele diz, quando eu olho para a cruz, ela é o quê? Sabedoria de Deus, para que ele seja justo, porque a alma que peca morre, e ele matou a mim e a você na cruz, e ao mesmo tempo justificador. Que coisa linda, perfeita a justiça de Deus na pessoa de Jesus. Então só um dos muitos exemplos, Deus não deu jeitinho. E a exigência era a morte, passa-se pela morte. E como você não poderia morrer, porque tinha que ser justo, e tinha que ser alguém que pode morrer e reassumir a vida, só um Deus eterno, só o Emanuel, só Jesus Cristo pôde. Ele diz, eu dou a minha vida e tomo-a de volta. Por isso que na cruz, quem está lá? O homem de Nazaré, Jesus, o Jesus que teve a sua natureza humana vinda de Maria, ou na cruz estava Deus? Nós não podemos fazer diferença entre... na cruz estava tanto... Na cruz quem estava? Jesus. Quem é Jesus? É chamado de Emanuel. Então, em outras palavras, porque quem é que poderia vindicar, sair da morte e vencer a própria morte? Um homem faria isso comum? Deus em Cristo. Mas a cruz tinha que ter sangue, tinha que ser alguém que fosse perfeitamente igual a mim e a você. E quem está lá? O homem Jesus, a natureza humana dele. Então, esse é o grande mistério. E aí Paulo olha para a cruz e diz, isso é poder, é sabedoria de Deus. E é nessa sabedoria que Deus confunde a nossa sabedoria. Então vamos entender qual é o caminho de Deus, qual é o propósito de Deus para a nossa vida, conhecendo a vontade de Deus. Então vamos olhar esse texto aqui, mas antes de entrar no versículo 13, vamos ter uma ideia do todo aí, que é o que chamamos de contexto, para que a gente não fale algo que está fora do sentido maior. Então, Tiago começa esse capítulo falando sobre uma guerra com o próximo, contra nós mesmos e contra Deus. Não é assim que ele começa? Verso de número 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, Tiago começa falando de uma profunda tensão que há, e ele diz que essas guerras entre pessoas são um desdobramento das tensões que temos dentro de nós mesmos. E de onde tem guerra que é entre vós? Senão aquelas que militam dentro de vocês mesmos. Então Tiago fala aqui muito da batalha espiritual que nós travamos, ou seja, onde nós projetarmos as nossas falhas para o mundo externo, ou seja, apontar de quem é a culpa começa com você. Aliás, nós simplificaríamos muitos dos problemas que temos de ordem interpessoal, se nós entendêssemos que o maior problema que nós temos está dentro de nós mesmos. Não é à toa que a palavra de Deus nos adverte claramente que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, ou guarda o teu coração. Observe que a Bíblia fala muito pouco das circunstâncias, porque as circunstâncias não nos fazem fazer o que nós fazemos. Você faz o que você faz, porque é isso que você é. Você faz o que você faz, porque o seu coração é assim. E aqui Tiago está trabalhando exatamente a falar de onde que procedem guerras, conflitos com pessoas, de onde se não de prazeres que estão dentro do seu próprio coração, né? E quando esse prazer ele é confrontado, porque tem um outro prazer que luta contra o seu, seja o seu próximo, a sua esposa, seu filho, então o que você vai fazer? Há uma briga para saber quem é que precisa satisfazer-se melhor. É por isso que alguns dão cabo do casamento dizendo o seguinte, olha, eu não vou viver com essa pessoa, eu quero romper o casamento porque eu não sou mais feliz. Eu queria ser feliz, eu quero ser feliz. Um ledo engano, porque ninguém casa para ser feliz. Nós casamos para tornar o outro feliz. Então, imagina, e o marido pensa assim, e ele trabalha num sentido de fazer a sua esposa feliz. Por outro lado, a esposa tem a mesma perspectiva de fazer o seu marido feliz. Teria problema? Não. Sabe onde é que começa o problema? Quando eu deixo de olhar para você e falo, eu quero sentir bem.
E o dia que eu não me sentir bem com essa relação, seja ela marido, pais e filhos e tudo, então eu vou descartá-la, porque eu quero. É isso que o Tiago está dizendo. De onde procede toda a problemática sua? Ele diz, ela está no seu coração, trabalhe o seu coração, cuide da sua vida. E assim ele prossegue. Então, nos versos, isso aí, ele disse que nesta luta, ou seja, agora versos 5 e 6, eu estou dando uma geral aí, se vocês quiserem acompanhando, ler e eu dando uma geral. E então, no segundo momento, Tiago, então, ele diz que nessa luta contra Deus, nós enfrentamos a sedução do mundo, verso 4, e enfrentamos as paixões da carne, versos 5 e 6. Nós enfrentamos ciladas do diabo, ou seja, os nossos arqui-inimigos estão todos aí, o mundo, verso 9, verso 4, a carne, que são as paixões internas, versos 5 e 6, e as ciladas do diabo, né? E quando esses três atuam junto, a tendência é te arrebentar. Ou seja, nós somos tentados pelo desejo da nossa carne, as coisas que nos atraem no mundo e a maneira como Satanás prepara isso para você ser enredado por isso. E então ele diz que essa batalha espiritual, ela vai ter um alcance maior, ela começa no seu coração, vem o diabo e contribui para que se intensifique, e ele apresenta o mundo como uma proposta de uma grande cilada. Existem alguns movimentos que andam culpando o diabo por tudo, né? Então o diabo é o culpado de todas as coisas. Eu lembro muito bem, em Goiânia, quando eu pastoreava a igreja lá, e a irmã da igreja, a que cuidava da igreja, morava do lado, a zeladora, né? E era muito comum chegar em pedido de oração lá, a reunião de oração era na quarta, não como aqui quinta, na quarta. Então, tinha de vez em quando chegava alguns pedidos, pastor, a pessoa passou aí e deixou. E aí tinha um pedido muito curioso, de uma pessoa que passava regularmente, toda quarta-feira, antes de começar o culto, e ela deixava alguns pedidos. O pedido básico dela era problema da família. Um filho, para que Deus provesse os meios, ela usava outra linguagem, mas para prover o meio para tirar ele da cadeia, estava preso. A outra é uma restauração do casamento do filho dela. E um outro assunto eu não me lembro, era padrão, né? E aí eu falei para essa irmã, que por sinal chamava Regina, falei, imagina, quando essa pessoa vir, fala para ela ficar conosco para orar, né? Até para a gente conhecer melhor, né? E eu vejo aqui até meio que esses pedidos são meio confusos para mim, eu não entendi, né? Então a gente estava orando para a libertação daquele filho que estava preso, do outro filho que para a mulher voltar para ele, alguma coisa assim. Bom, resumindo, aí ela estava fazendo corrente de oração. Então ela foi ensinada, foi numa igreja, e ela não fazia parte de igreja nenhuma, mas foi ensinada. Então ela, dessa corrente, então o que ela fazia? Ela saía, ela tinha vários papeizinhos, então ela, tudo quanto é igreja, ela deixava aquilo, deixava. E aí eu falei, olha, então fala para ela que nós vamos orar só a partir do momento que ela vier aqui, passar um momento conosco e tal. E aí, realmente, uma das ocasiões ela parou e ficou. Aí eu fui conhecer a história. Não vou descer aos pormenores, mas é uma história muito complicada. Eu diria que alguns pedidos nós fizemos a Deus por ignorância, nós estávamos pedindo coisa errada para Deus, não era vontade de Deus. Só os vão ter ideia. Do terceiro caso que eu não me lembro, um deles é que essa questão do filho para sair, ele tinha feito um assalto, e o assalto terminou com gente morrendo, enfim, matou uma pessoa, e ela queria que Deus libertasse ele. Eu falei, olha, Deus pode até mudar o coração dele, transformar, mas ele vai continuar na cadeia, porque até lembrei para ela, falei, lembra do ladrão na cruz? Ela não conhecia muito, ela falou assim, mas eu já ouvi falar. Então, lembra, aquele ladrão na cruz, teve um ladrão que arrependeu, e disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no paraíso. E o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo falou, olha, soldados romanos, por favor, desça esse homem daqui, que esse homem é um arrependido. O mal que ele fez, ignorem. O que Jesus Cristo falou? Vou usar uma linguagem aqui figurada. Amigo, seja bem-vindo. Você vai morrer mesmo. Porque hoje mesmo, você vai bater as botas. Ou seja, hoje estarás comigo no paraíso. Ele foi perdoado. Mas a sentença dele, Jesus não tirou. Ele tinha que pagar o preço. E eu lembrei para ela, falei, então, olha, não é muito sábio esse tipo de pedido da senhora. Eu acho que, até com relação a ele converter, que é uma cadeia pior. Aí foi falar, até peguei um gancho aí para evangelizar. Falei, há uma prisão da qual ninguém sairá. E quem for para lá não tem... E não é só as penúrias que teu filho anda passando nessa prisão. E aí evangelizei ela. O caso do casamento, o marido tinha traído, o filho dela tinha traído uma mulher, a esposa dele.
E ela, acho que não sei quantas traições, e a última ela foi embora. E ela simplesmente ensinaram para ela que você tinha que fazer uma corrente de oração que as coisas resolveriam. Por que eu estou trazendo isso aqui como ilustração? Tem algo que eu vivi nesse momento, nessa questão. Porque as pessoas dizem, a culpa é do diabo. Então ali, a culpa era do diabo. Ensinaram para ela que há um demônio da traição. Era difícil. Então aprenda o demônio que fez o marido, que o filho dela traía a esposa, e resolve o problema. Mas o filho dela não tinha problema. Tem um demônio que faz a pessoa roubar, matar. Então, quer dizer, ela foi doutrinada, ensinada, né, por onde ela passou, numa visão equivocada. Basta a gente olhar o texto de Tiago. Tiago diz que o problema começa conosco. Então, nós temos responsabilidades. Quando você toma uma atitude na sua vida, você terá responsabilidade. E muitas atitudes mal tomadas, ou não pensadas, não levando Deus em consideração, ela pode ter implicação para o resto da vida. Você comete um crime, uma barbárie, você pode até arrepender de tudo, mas sua vida vai até o fim como consequência desse pecado. O pecado Deus perdoa. As consequências, todos nós sabemos que não. Não tem uma única promessa bíblica de Deus prometer que vai tirar as implicações, as consequências do pecado. Quer dizer, Ele perdoa porque Ele paga esse perdão em Cristo. E aquilo que você cometeu, uma atitude que você tomou errada, as implicações dela vai arrastar para o resto da vida. E esse é um outro ponto que a gente vai trabalhar lá na frente, sobre pessoas com senso de culpa, sentimento de culpa. Como eu posso lidar com o sentimento de culpa? Como é uma área que a gente trabalha muito aqui na área de aconselhamento, voltando para os temas de aconselhamento novamente, fiquei aquela época falando sobre Deus e o coronavírus, e agora nós vamos entrar nessas questões práticas. Então depois vamos pensar um pouco sobre esse tal de sentimento de culpa. Isso é ruim ou é bom? Quando uma pessoa tem sentimento de culpa, até que ponto ele é produtivo ter esse sentimento de culpa? É natural? Ou aquele tipo de pessoa que diz, eu não consigo me perdoar. Isso é teológico, é bíblico? Eu não consigo me perdoar. Quer dizer, eu sou melhor do que o meu Salvador, eu tenho que me perdoar, porque o meu Salvador, na cruz, eu não encontrei todo o perdão que eu preciso, então eu tenho que me perdoar. Então isso tudo é conversa psicologizada que tem entrado, lamentavelmente, no contexto até evangélico. Pessoas que faltam escrituras sagradas. Mas pulando isso aí, então o que Tiago está falando há problemas, há uma dinâmica onde o diabo, a carne e o mundo vai trabalhar. Então ele está trabalhando aqui com pessoas que estão sob tensão. É importante ter essa ideia, que é nesse contexto que ele diz, atendei agora a vós que dizeis hoje e amanhã, que é o nosso texto principal. João, por favor. Dentro desse exemplo que o senhor estava dando, das consequências dos nossos atos, né? Colocar assim como exemplo clássico, né? O rei Davi, ele, em tempos dos reis que deviam estar diante das suas tropas guerreando, Davi não estava no trono, né? no seu castelo. E lá ele viu Betseba, houve o primeiro desejo, coabitou com ela, tentou esconder, houve a morte de Urias e depois a sentença de Deus para Davi. Houve o perdão, o arrependimento? Sim, quando foi confrontado. Mas depois a consequência continuou. A espada não sairia da sua família, né? Do trono. Então, e foi até o fim. Então são isso, porque são decisões erradas, onde você não levou em consideração o que Tiago está falando. Cuidado. Ele diz, não faça isso, porque isso é ser arrogante, pretensioso e jactancioso, quando você não leva a vontade de Deus em consideração. Por isso que é muito importante. Eu quero que todos nós estamos aqui na expectativa. Como eu posso, então, entender a vontade de Deus? Então, nós estamos só abrindo o tema aqui, né? E depois vamos trabalhar essa questão, porque ela é de suma importância, que queremos viver bem. Eu diria, bater menos a cabeça, ter uma vida mais produtiva e saudável, porque se não tomarmos as medidas certas, na hora certa, as decisões certas, talvez nós vamos sofrer até o fim da vida por decisões erradas. Tá? Bom, caminhando um pouco mais, então nós vimos aí versos 7, versos 5, 6, 7, e agora os versos 11, 12, Tiago agora ele vai entrar no outro campo, mostrando que ele fala aqui do perigo de nós, o risco de declararmos guerra contra irmãos, usando a língua para falar mal uns dos outros, que é aquela tendência, né, de culpar, os outros são culpados, né? O inferno é o outro, como dizia Dante, né?
Então, sempre o inferno é o outro. Então, aí Tiago vai chamar atenção para isso. Ele diz, olha, se você fala mal, você quebra um preceito da lei, que você deveria obedecer. Se você fala mal, você se torna juiz da lei, né? Se você fala mal, você passa a ser o legislador, e o legislador só a Deus. Então, ele vai explicar sobre a questão de colocar a culpa no outro, ou falar mal do outro, usando a sua língua para o mal. Os versos 13 a 17 agora, que é onde nós chegamos aí, agora Tiago, nos versos 13 a 17, vai falar sobre o risco da presunção. Então aqui a ideia dele é que esse tipo de atitude é a atitude de uma pessoa presunçosa. A presunção atinge várias áreas. Primeiro, a presunção toca a vida. Por quê? Ele diz aí no termo que nós lemos aí, hoje, amanhã ou um ano. Então uma pessoa presunçosa, ele não considera o agora. Ele está falando hoje, sim, mas amanhã ou daqui a um ano. Ele diz, é muita pretensão, você está pensando em um ano. Aí vem, você sabe se você estará vivo daqui até lá. Toca também as escolhas, quando ele diz, hoje ou amanhã nós iremos. Está aí no verso. Passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Toca também a habilidade, porque ele fala aí da habilidade de negociar. Diz aí, e negociaremos e teremos lucros. Obviamente, Tiago não está combatendo a questão do planejamento, mas Tiago está aqui combatendo o planejamento sem levar Deus em conta. É claro que a vida é feita de nossas escolhas, então nós precisamos ter alvos, planos, sonhos, mas não sermos presunçosos nos nossos alvos, sonhos ou planos. E aqui o perigo é exatamente da presunção, que ele depois vai trabalhar. Como nós podemos nos proteger da presunção, então? Como então não sermos presunçosos quanto ao modo como levamos a vida? Primeiramente, tendo consciência da nossa ignorância. É isso que Tiago diz, ele diz aí, vós não sabeis o quê? O que sucederá, verso 14, amanhã. Então, como eu deixo de ser presunçoso? Como eu posso matar esse espírito de presunção? Primeiro, entendendo que você não tem o dia de amanhã. Aliás, Jesus Cristo, no outro contexto, falando sobre ansiedade, Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer, beber, vestir, não é a vida mais que o alimento, o corpo. Então, naquele contexto ali, Jesus Cristo diz assim, basta ao dia seu próprio mal. Tem pessoas que sofrem por antecedência de algo que ela nem vai viver. Morre por antecedência, de angústia, de depressão. Então basta ao dia. E aqui está alguém tão presunçoso que diz, hoje, amanhã e até o ano que vem eu vou fazer certas coisas. Segundo lugar, é ter a consciência também da fragilidade. Ele diz aí, que é a vossa vida? Verso 14, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Também no verso 15, ter também a consciência da nossa dependência total de Deus. Ou seja, ele diz, em vez disso, deveríeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, você observa bem que tinha um âncora de um dos jornais aí, que ele colocava sempre uma condicional dele estar na bancada lá do jornal no dia seguinte, né? E aí depois ele começou, ele encerra o programa assim numa petulância de que amanhã estamos aqui, estaremos. E eu falei, poxa, mas esse cara não era cristão e tal e coisa. Não sei se ele deixou de ser ou simplesmente ele entrou nessa barca dos presunçosos, que acham que ele pode prescindir de Deus e estar vivo amanhã. Há um caso, a propósito, há um caso curioso, acho que não é dessa época dos irmãos aqui, mas isso ficou marcado. Tinha não era um programa de auditório, era um Flávio Cavalcante. Vocês não lembram a morte dele? Ele tinha uma mania que fazia assim, a câmera vinha e filmava assim. Ele tinha uma expressão que ele usava lá. Uma coisa assim. E eu sei que naquele programa, ele foi tão presunçoso, assim, arrogante, incrédulo e cético quanto à existência de Deus, e fez essa colocação. Ele não voltou depois, eu não sei se você lembra dessa. Ele morreu. Foi como se Deus falasse, eu vou tombar esse indivíduo arrogante diante da
da câmara. Ele não morreu ali, né? Mas ele não voltou. E o que marcou foi quais foram as últimas palavras que ele proferiu. Foi exatamente de ser um insolente em relação a Deus. Claro, isso não foi um castigo de Deus porque ele fez aquilo. Se Deus fosse fazer isso com os que são arrogantes, dificilmente ficariam pessoas vivas, né? Mas isso só mostra essa falta de sabedoria. E é isso que ele está dizendo, né? Eu tenho muito essa expressão, né? Olha, eu marco um compromisso, irmãos. Se Deus permitir, lá estarei tal hora. Não é um jargão, não, porque eu até me arrepio. Não, eu estarei aí. Espera que daqui tanto dia eu vou aí. Vou? Eu não sei se eu vou, né? E eu acho que isso tem que fazer parte da linguagem cristã. Porque até a gente está testemunhando, né? Fala, o indivíduo é muito arrogante, simplesmente ele diz isso. Eu não sei se os irmãos têm esse filtro. Eu tenho. Quando alguém faz compromisso comigo, quando eu vejo pessoas, isso me arrepia, porque eu tenho esse texto sempre em mente. Né? A pessoa, que garantia ela tem de que amanhã estará lá em tal horário? Quer dizer, é a minha pretensão, é até o meu desejo, mas se Deus assim permitir. Então, esse se Deus quiser, ele não é apenas um chavão que nós usamos com crente, é a consciência que nós temos da nossa fragilidade, da nossa insegurança, né? Da nossa vulnerabilidade. Isso é muito importante, porque aí você confia e crê que só se Deus assim permitir, se Deus quiser. Então aqui a gente está falando sobre vontade de Deus, eu diria que ela passa por uma boa visão teológica do modo como nós assumimos compromisso, do modo como nós pensamos ou projetamos. Não há nenhum problema em projetar. A questão é, esse tipo de projeto aqui, que Tiago inclusive diz isso, é uma petulância. Sim, Arthur? Chegou uma pergunta da internet, o nosso irmão Alexandre pediu para o senhor comentar, à luz do que está sendo estudado, a passagem de Hebreus 10, 26. Diz, porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então, a questão de sabermos lidar com isso, principalmente sobre a decisão de pecar depois de já conhecermos a palavra do Senhor. Então, de uma forma deliberada, continuarmos pecando. Eu não tenho como ir para esse texto agora por duas razões. Primeiro, o que esse texto quer dizer com isso? Esse, inclusive, é um texto que... O que seria pecado deliberado, descrito ali? Se vivemos deliberadamente pecado, depois de termos conhecido, depois de ter o pleno conhecimento da verdade, acho que é esse texto, né? Que é um contexto ali bem peculiar, né? Eu não sei o vínculo dele com o meu ponto agora aqui. Eu não sei, eu teria que analisar, mas eu posso fazer isso na próxima semana, para eu não fugir muito daqui, né? Eu não sei, talvez ele quiser depois colocar aí, até para ver a ligação, porque é um outro contexto esse ali, de ritos, de repetir os mesmos ritos do Antigo Testamento. O pecado deliberado tem a ver com conhecer Jesus Cristo. Então, é um outro contexto, né, em que aquelas pessoas eram práticas judaizantes, num contexto em que Cristo já tinha vindo, já tinha oferecido o sacrifício, e, no entanto, haviam pessoas que continuavam. Ele diz, não resta mais sacrifício. Quer dizer, se tem um sacrifício maior, e esses sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para Jesus, não tem sentido de que hoje você continue apresentando sacrifícios no altar. Isso é viver deliberadamente, depois de conhecer a verdade. Eu já estou até entrando na explicação do texto. Então, esse é o contexto dessa passagem lá. E ele quer colocar no sentido de que nós, tentando olhar por esse ângulo, né? Que nós temos esse conhecimento de que é Deus o Senhor de todas as coisas, e isso seria uma maneira de viver deliberadamente na contramão, no contrafluxo daquilo que a palavra de Deus diz. Isso pode ser. Quer dizer, eu sei, de um ímpio você não espera que o ímpio diga amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, que ele não considera Deus não faz parte da agenda dele. Mas de nós cristãos, espera o mínimo que a gente tenha uma boa visão da vida, de maneira que os nossos planos, os nossos projetos, sempre devem levar em consideração, olha, hoje eu estou definindo, fazendo isso aqui e agora, daqui a pouco eu não sei, a menos, né, que Deus me dê graça para eu estar vivo até daqui a pouco.
Na parte lá, mais para frente, nós vamos até aplicar isso. Como então seria esse, se Deus quiser? Então significa que eu não posso fazer um compromisso para amanhã? Eu estaria errado se eu fizer um compromisso para amanhã? O meu trabalho, a minha profissão exige aí a ideia de prevenção, precaver, né? Então eu tenho que entregar o produto e tal. Eu estou preparando o produto aqui para entregar amanhã. Então, como é que funciona isso? Como que é essa ideia do se Deus quiser? Hoje eu não vou entrar na parte prática. Hoje eu estou levantando o contexto teológico da passagem, porque a partir do contexto, então a gente tem segurança de, então essa passagem nos ensina isto. Ok? Então eu vou voltar aqui. Então veja, o risco da presunção. Então a presunção, como então podemos nos proteger da presunção? Primeiro, tendo consciência da nossa ignorância, verso 14. Tendo consciência da nossa fragilidade, verso 14. Tendo consciência da nossa dependência total de Deus, verso 15. Quando ele diz, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A questão é o seguinte, se aqui nós entendemos como proteger da presunção, por outro lado, quais são os perigos da presunção? Também isso está aí no texto. Versículo 16. O perigo da presunção está, porque isso envolve tomar em nossas próprias mãos o nosso destino. Veja o que ele diz no verso 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Interessante que Tiago faz um link com o diabo. Qual foi o intento de Satanás quando, já que está falando de presunção? E Tiago liga isso ao diabo. Ele diz, ó, quem faz assim é como o diabo. Porque a essência do pecado de Satanás foi o quê? Soberba, presunçoso. Ele entendeu que ele poderia viver sem Deus. Ou a glória que era destinada a Deus, ele não queria para Deus, ele queria para ele. E ele entendeu que ele poderia viver feliz sem Deus. Ou seja, ele queria o reino. Ele queria ser o primeiro, ele queria estar no trono. Eu vou ilustrar, eu vou fazer uma ilustração aqui, tá? Então, o pecado de Satanás foi rebelar-se contra Deus e o orgulho dele. Porque a glória que era de Deus, ele queria para ele. E o que ele imaginou? Eu vou ilustrar isso aqui. Então, é como se ele dissesse, ó, todas as coisas, esse negócio de viver debaixo do teu domínio, da tua soberania, não é bom. Eu queria ser livre para fazer o que eu quero. Porque aí eu ia ver o meu potencial, da minha capacidade de autossustentar e tudo. É como se Deus dissesse, falou, olha, se você quer fazer esta aposta, tudo aqui é figurado, viu, irmãos? Então, se você quer fazer essa aposta, você pode jogar os dados. Um vínculo aqui. Então, o que aconteceu com Satanás? Ele pensou que ele seria rei no inferno, mas no inferno não tem rei, só tem vassalos. Ele não sabia que Deus já tinha um plano certo para ele. Qual era o plano? Um local chamado inferno. Já estava pronto o inferno, porque ele foi lançado para o inferno. Ele e uma terça parte daqueles que rebelaram-se contra ele. E Tiago chama isso de jactância, presunção. Ele diz que isso é obra maligna. O diabo é presunçoso. Ele presumiu que ele poderia viver sem Deus. Lê do engano. Ele depende de Deus. Só que agora ele vive longe da graça de Deus e ele experimenta todos os horrores de um Deus em ira. Deus poderia ter aniquilado? Poderia. Deus poderia ter colocado o diabo num buraco negro do universo? Poderia. Mas Deus falou, não, então eu quero que você vai me glorificar no inferno. Vou sustentar você. Porque ele só está vivo porque Deus sustenta. Ou seja, a presunção de querer ser livre, independente de Deus, levou ele ao quê? Ele conseguiu ficar livre de Deus? Ele é independente de Deus? É por isso que os reformadores, eu acho que é Martinho Lutero, disse que o diabo é o diabo de Deus. É o leão que ruge, mas tem um domínio, ele está sob correntes. Tolice. E o texto está dizendo, se você presume de Deus, você é como o diabo. Você acha que pode sobreviver sem Deus? Foi o pecado de Lucifer querer autonomia, proclamar uma autonomia em relação a Deus. Como podemos fugir de Deus se Deus é o ambiente do homem?
Deus é o nosso ambiente. Nele nós vivemos, movemos e existimos. Não tem como. Então, se tudo vem dele, dependemos dele, somos o que somos por causa dele, seria uma loucura fazer a nossa agenda e prescindir de Deus nela, dizer, não, eu vou fazer e pronto, que é o que está acontecendo aqui. E é por isso que Tiago vincula essa atitude e diz, isso é semelhante ao maligno, que também quis viver longe de Deus, quis tirar Deus da sua agenda. Além de não conseguir, então vai encontrar o reverso de um Deus de amor e graça, que é um Deus em ira. E como ele próprio disse, agindo eu, quem impedirá? Então é tolice. E aqui, por isso que Tiago faz um vínculo, ele diz, isso é uma ideia maligna, semelhante, ele diz, toda jactância semelhante a essa, isso é maligno, é um maligno que o diabo que quis assim. Então o perigo da presunção é que envolve tomar em nossas próprias mãos o nosso destino, como o diabo quis fazer. Isso também envolve uma declarada desobediência ao conhecido propósito de Deus. Verso de número 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Então podemos afirmar que a vida humana, primeiramente, a vida humana está em certo aspecto sob o controle humano. Em que aspecto nós podemos dizer que a vida humana está em certo aspecto no controle humano? Primeiro, precisamos tomar decisões. E muitas vezes somos produtos da decisão que nós tomamos. Não sei se você entendeu esse trocadilho. Você precisa tomar decisão e outras vezes você é produto das suas próprias decisões. Ou seja, quem queremos ser, com quem vamos andar, com quem nos casaremos, o que faremos, é decisão sua. E ao mesmo tempo você é produto dessa própria decisão, ou seja, essa decisão implica envolver você com a pessoa com quem você casou, o trabalho que você está, então você está envolvido em tudo isso. Então você não é um espectador dando notas para você mesmo. Quando você toma uma decisão, você passa a fazer parte desse, vou usar um termo aqui no sentido correto, mas nesse imbróglio, você está envolvido nisso. Então daí a importância de tomar a decisão certa, porque logo você estará envolvido nela e refletindo a sua própria decisão, você que tomou a decisão. Então quando você decide por uma área do trabalho, né, logo você estará envolvido nele, não tem como sair dele fácil. Se você decidiu casar com essa pessoa e não com aquela, isso já está, a sua vida já está envolvida naquilo. Então, é nesse sentido que eu coloco aqui, que a vida humana está em certo aspecto sob o controle humano, por isso então você toma a decisão, e você é um produto das decisões que você toma na própria vida. Tá? Por outro lado, a vida humana, em um sentido, não está no controle humano. Tá? Ou seja, Deus não vai vir e tomar decisão para você. Você tem que casar com essa pessoa e não com aquela. Você tem que seguir essa carreira profissional e não aquela, né? Talvez muita gente esteja esperando isso, né? Espera que venha um anjo do céu, que bata a asa, né? E vem um anjinho daqui e diga, olha, faça isso, ou daqui. Aí vem um celestial e diz, não, eu vou decidir para você, né? Por quê? Do contrário, nós não seríamos responsáveis pelas nossas decisões. E é por isso que a Bíblia diz que de toda atitude, de toda palavra que nós proferimos, nós vamos dar conta dela. E ao mesmo tempo, por que somos responsáveis pelo que tomamos de decisão? Porque do contrário não pode haver julgamento. Senão nós não seríamos a imagem e semelhança de Deus. Um aspecto da imagem e semelhança de Deus, que Deus nos dotou de racionalidade, de lógica. E Deus pega a tua lógica e Ele diz assim, o que é certo, o que é errado, e Ele faz aí, por assim dizer, Ele coloca cercas protetoras na sua vida, que são os mandamentos, as normas dEle, e ao mesmo tempo Ele te dá uma capacidade de entender o bem e o mal, o certo e o errado. É por isso que Ele diz, escolhe pois. Deus não é masoquista, Ele diz, escolhe a coisa boa, faça o certo. E quando você faz errado, você não pode culpar a Deus, porque todos os sinais Ele deu na sua vida, olha, esse caminho não é o melhor. Mas a questão é a seguinte, muitas das nossas decisões nós tomamos de forma passional. Nós fazemos a cabeça parar de funcionar e o coração bate forte, acelera, e aí você fala, eu tomei essa decisão. Quantos? Na vida conjugal mesmo. Quantas pessoas que
tomaram decisão, depois falaram, nossa, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça que eu fui. Vou ilustrar de uma forma mais palatável, né? O jovem está apaixonado pela jovem ou vice-versa, aí vem os pais e dizem, olha, não é por aí, você tem que tomar cuidado, mas o coração aquela hora está maior do que a cabeça, o coração está desse tamanho, a cabeça está desse tamanhozinho aqui, porque ele tem aquela vontade, e os pais olham num ângulo um pouco maior, de repente essa pessoa não é o caminho, não é para a sua vida, que vai e toma a decisão, aí lá na frente, vê que não é bem aquilo, e aí termina o namoro, ou às vezes até o noivado, e aí depois fala, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça quando eu arrumei esse estrupício para viver comigo. Aí fala, a culpa é de quem? Aí vou achar de quem é a culpa foi dessa pessoa. Não! Deus te deu todas como é que fala? Todas as direções, e você não olhou, você não olhou, você não viu que a vontade de Deus é outra. Em outras palavras, então quando nós fazemos isso, nós sabemos que a vontade de Deus, nós sabemos para onde ela vai, mas muitas vezes é o nosso coração. Aí por isso que a Bíblia diz, guarda o teu coração, porque ali é onde moram as coisas. E aqui Tiago está colocando exatamente essa questão, né? Então, por um lado, a vida humana está sob o controle humano, por isso nós somos responsáveis pelas nossas decisões e vamos ter que responder por todas elas diante de Deus e diante dos outros. Mas, por outro lado, a vida humana, em um certo sentido, ela está no controle não do homem, mas de Deus. Ou seja, nós não conhecemos o nosso futuro, nem sabemos o que é melhor para nós. Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus Cristo diz lá, todo aquele que pede, este recebe. Aí a questão é a seguinte, como são os nossos pedidos? Graças a Deus que Deus não nos dá tudo o que nós pedimos, mas sim o que nós precisamos. Ele filtra, e é por isso que a gente, mesmo pedindo alguma coisa para Deus, a gente diz, seja feita a tua vontade, porque eu posso estar olhando que isso é o melhor para mim agora, mas Deus está olhando lá e falou, esse melhor aqui vai te desviar, então não é o melhor para isso, para você agora. Por isso nós devemos sempre submeter a nossa vontade à vontade de Deus, por saber que Deus sempre vê melhor. Ele tem uma ideia do todo e não de uma parte. Então devemos procurar saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida. A vida humana está sob o controle divino, daí o se Deus quiser, né, ou se quiser iremos ou faremos, aí vem a conjugação dos verbos aqui, não, você não vai dizer isso, mas ele diz aí, se Deus assim quiser, aí você fará isso, você fará aquilo, mas Tiago coloca sempre numa condicional. Então nesse parágrafo, ou seja, que são os versos 13 ao verso 17, Tiago está também lidando com questões da vontade de Deus e a nossa vontade que caminham, elas têm que trabalhar aí, tá? Ele acentua 3 atitudes em relação à vontade de Deus. Quanto à vontade de Deus, primeiro, ele fala que ela não pode ser ignorada, versos 13, verso 14 e verso 16. Tiago apresenta aqui 4 argumentos para revelar a tolice de alguém que ignora a vontade de Deus. O primeiro argumento dele está no verso 13. E eu chamaria, o primeiro argumento a sua vida é muito complexa. Há uma complexidade da nossa vida, você não entende a dinâmica da própria vida. Ou seja, pense, veja o versículo 13, ele diz aí, atendei agora vós que dizeis, hoje e amanhã iremos para lá, para tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. Aí depois ele diz, você não sabe, verso número 14, vocês não sabem o que sucederá amanhã. Quer dizer, você está falando isso, mas toda essa estrutura montada nesses ossos aí, ela é complexa, ela depende de forças que não são suas, de oxigênio que não é seu, do ambiente que é de Deus, e você está dentro desse ambiente que é dele, e você já analisou a sua vida na perspectiva desse ambiente maior, que é Deus? Então leve ele em consideração. Então, Tiago fala do primeiro argumento é esse, pense em tudo que envolve a vida. Quando ele diz hoje, amanhã, está aí no texto, comprar, vender, ter lucro, perder, tudo isso está aí na visão dessa pessoa. A vida é feita de pessoas, de lugares, de atividade, de alvos, dias e anos, ou seja, não depende só do seu planejamento, mas as pessoas com quem você vai encontrar, o negócio que você fará,
o bem que você terá em mão para negociar, se for negócio, né? O ano, o que vai acontecer? Nós estamos vivendo um momento assim, né? Eu creio que, eu não sei quando é que, quando começamos a ouvir sobre a questão do coronavírus, foi na virada do ano, acho que foi isso, né? Dezembro, por aí. Nós já tinha rumores, mas ninguém imaginava o tamanho do problema. E até hoje tem gente ainda mensurando e dizendo, nós ainda erramos, tem mais coisas aí, né? E hoje as pessoas estão dizendo, nós não sabemos nada desse coronavírus, não sabemos nada, a coisa é muito maior. Agora eu pergunto, como era a nossa vida antes de dezembro? O que a gente tinha projetado para esse ano? A igreja tinha feito um baita do planejamento. Você conseguiria imaginar que nós estamos vivendo esse momento? Aí você fala, não, mas isso é um negócio que isso é uma comoção mundial, o mundo. Não, mas essas coisas começam de pequenas decisões que a gente toma. Quer dizer, quem imaginaria que todos os seus planos, seus projetos, Deus ia confinar você dentro de 4 paredes para conviver e relacionar-se com uma pessoa que de repente você nunca parou para pensar que é o seu filho, a sua esposa, o seu avô, a sua avó, enfim, ninguém imaginava. Eu acho que é um bom exemplo para mostrar o quanto que a nossa vida é complexa e ela está interligada por muitos relacionamentos, trabalho, empresa, família, igreja, é muita coisa. E você tem a pétula de dizer, eu vou fazer isso. Meu amigo, você vai depender do carro que vai te transportar, se vai estar num clima bom da pessoa que você vai conversar, e assim por diante. Quer dizer, essa é a ideia. Então ele fala que a vida, ela é uma teia de aranha, tem muitas complexidades, não depende só de você. Mas Deus que entrelaça essas teias, você confia, porque Ele sabe como é que funciona, e Ele faz as coisas acontecer. Não é melhor assim? Então, muito da nossa ansiedade, dessas preocupações exacerbadas, é em função da gente entender que nós somos limitados. A vida é muito complexa. E alguns, depois que vem essa complexidade, o fim é dar um tiro na cabeça, suicidar, porque não aguenta mais. A vida virou uma bagunça. Mas tudo começou quando você ignorou Deus nos seus planos. Eu vou parar por aqui, tá? Por causa do nosso horário. Como eu falei aqui, eu estou só dando uma abertura no geral do texto, para depois a gente entrar em algumas expressões em particular e trabalhar cada uma delas. Então, vamos parar por aqui. Dentro do que nós falamos, além dos irmãos que participaram, que estão à distância acompanhando, aqui alguém tem alguma pergunta, uma colocação? Sim, Selma. O senhor falou, né, da pandemia. Esses dias, ouvindo uma palestra, o palestrante falou assim que Deus reescreveu toda a nossa agenda de 2020. Reescreveu, né? Tudo que a gente tinha escrito, Deus riscou e reescreveu. Porque tudo que a gente está vivendo, a gente nunca imaginava viver. Exato, né? Quer dizer, exato. Mostrou realmente o quanto nós somos dependentes dele, o quanto nossa vida... né, não é nada diante do poder da soberania dele em nossa vida, né? Porque Exato. mudou completamente tudo que a gente podia imaginar que podia acontecer. Exato. Né? E uma agenda que se impõe sobre a nossa, que ela é soberana, ele não pede licença, né? Alguns costumam dizer que sempre a gente, compromisso e agenda, a gente faz a lápis, porque tem as intempéries, tem o tempo, tudo isso faz a gente ter que apagar e rever, né? E a nossa, como bem lembrarei, Deus apagou toda, falou, é uma agenda diferente. Né? E o pior de tudo é que tem muita gente vivendo essa pandemia e não está aprendendo, vai sofrer mais. Quer dizer, muita coisa tem gente aprendendo, essa é uma delas, né? Mas tem gente que está naquele frenesi, está que nem aqueles carros de corrida com acelerador jogando a potência toda para dar aquela arrancada, esperando a hora de abrir o farol. Ele não está ainda vivendo esse momento, olha, eu vou agora rever todas as questões, e ela é lenta, mas não, eu já quero sair a todo vapor para ganhar o tempo que eu perdi. Quer dizer, está perdendo o tempo dobrado, porque não parou para meditar. Esse frenesi, essa ansiedade, eu tenho que trabalhar, calma, meu irmão, essa hora Deus está dizendo, vai parar. Quantos de nós usou esse tempo para reflexão da nossa relação com Deus, as nossas relações interpessoais, os nossos planos? Infelizmente tem muita gente que não enxergou nada e está doido para voltar tudo aí, porque ele não aguenta mais ficar dentro de casa. Eu também não aguento.
A questão é a seguinte, tem coisas muito importantes acontecendo nessa hora, que é a agenda de Deus, ensinando a nossa... Aí vem os temas que nós abordamos, né? Deus e o coronavírus, né? O que estamos aprendendo com a pandemia? Aliás, todos os nossos até aqui foi todo focado nisso, né? Então, e aprendamos a entender que Deus é que a agenda é Ele que determina. Porque se você não entender dessa forma, Ele vem e rasga ela até você entender que Ele é soberano e faz. E o mais importante, que faz isso para o nosso bem, porque a vontade dele sempre será boa. Deixo então o último cântico à escolha dos irmãos. Mas o Queirã do Inário, podemos cantar aí na avulso, mas aí depende da Selma, se ela vai saber, né? Alguém tem algum cântico a sugerir? Ok. 146. Ok. Então, vamos lá. Sugestão do nosso irmão, hino 146. Muito bom. Essa é a nossa confiança, né? Aliás, é o título, segurança do crente. Não devemos temer, porque estamos nas mãos soberanas do Senhor. Vamos orar. Pai, te louvamos por esses momentos tão importantes, tão especiais, onde tivemos o privilégio, a oportunidade de elevar e subir as nossas vozes em oração, em súplica, em intercessão, em ação de graças, em confissões, sabendo que o Senhor nos ouve, que o Senhor é um Deus que nos ama, é o nosso Pai amado, que cuida de nós, que está sempre atento aos clamores dos teus filhos, e nessa convicção e nessa certeza que nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor nesta noite. Também te louvamos porque tu nos pastoreias, tu nos ensinas através da tua palavra, o teu santo livro, que é essa fonte preciosa, inesgotável,
de conhecer qual a tua vontade para a nossa vida. Pai, te louvamos porque o Senhor tem nos dado diretrizes. É bem verdade, somos responsáveis pelas decisões que tomamos, mas o Senhor, para cada uma das decisões, o Senhor tem apontado o melhor caminho. Muitas vezes, Senhor, não ouvimos a tua voz porque ouvimos a voz do nosso próprio coração. E como a tua própria palavra nos diz, o nosso coração é enganoso, ele é desesperadamente corrupto, e por isso que muitas vezes nós colhemos o fruto de decisões equivocadas, decisões que não levaram o Senhor em consideração. Mas buscando o interesse momentâneo, o prazer do momento, nos esquecemos do Senhor e muitas vezes sofremos pelas decisões mal tomadas. Mas, Pai, te louvamos porque a tua palavra nos dá as diretrizes. Estamos olhando para a tua palavra nessa perspectiva. Continue a cuidar de nós nesse particular, abrindo o nosso entendimento, dando-nos clareza da tua vontade, para que assim possamos viver segundo a tua vontade, que é o melhor para as nossas vidas. Pedimos a Pai que leve-nos de volta ao nosso lar, conduza os nossos corações em obediência ao Senhor, proteja-nos à volta do nosso lar, nos conceda ainda uma noite de descanso reparador, e se for da tua vontade, se assim abrir os nossos olhos no dia de amanhã, que o vivamos para a glória e honra do teu nome. É a oração que nós fazemos com perdão dos nossos pecados, em nome do teu bendito Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Lembrando que, embora foi colocado, mas eu induzi ao erro o presbítero Arthur, não esse domingo a ceia. A ceia será no primeiro domingo de outubro, que eu imaginei que o primeiro domingo já seria no próximo. Então, não será. Eu quero pedir mais uma vez para os irmãos continuarem orando aí pelos enfermos, são muitos que constam no grupo da nossa igreja, né? Orar pelos pedidos que foram colocados aqui. Mais uma vez, agradecer aí, né, irmão Marcelo, que nos... É a primeira vez, né, irmão? Conosco? Muito obrigado por ter vindo, Deus o abençoe. Voltando à igreja da qual o irmão faz parte, leve o nosso abraço fraternal. Feliz de ver o Alan aqui conosco, né? Já esteve conosco em outras ocasiões. O Alan já não é visitante, é prata da casa, né? Já tem estado conosco, né? A Juliene, né, que também tem vindo, isso é gostoso ver a irmã aqui. Que Deus continue a nos abençoar e sempre despertar nosso coração para um maior conhecimento dele. Sim, Regina. Assim, amanhã teremos o projeto Você numa transmissão aqui da igreja para aqueles que vierem. Então ele é semipresencial. Aqueles que têm vindo à igreja estejam aqui amanhã às 20 horas, tá? 20 horas, então é um projeto Você, é um projeto voltado e trabalhado e conduzido pelas senhoras, a SAF da igreja, porém ele é aberto para todo mundo, tá? A gente costuma brincar que não é clube da Luluzinha não, tá? Para todo mundo. São temas naturalmente importantes. O livro que as irmãs estão lendo é Como Organizar a Sua Vida e o Seu Coração. Um tema muito interessante, e o tema da manhã, o capítulo 6. Então, o tema da manhã, para quem acompanha o livro, amanhã o debate vai ser no capítulo 6. Então, um grupo de irmãs estará aqui, né, e outro grupo que não tem vindo por ter risco e não está bem de saúde. Então, essas irmãs, por favor, liguem aí, vai ser transmitido no Skype, pelo YouTube, né? Então acho que vai ser feita uma transmissão aqui pelo YouTube, mas sempre voltada, reservado, né? Os irmãos vão receber o link no grupo da igreja, tá? No grupo da igreja, tá? E aqueles que estão conosco aqui, caso queiram participar presencialmente, podem vir, estará aberto nesse sentido. Ou se quiser acompanhar em casa, pegue daqui a pouco, a gente passa o dado do WhatsApp seu, e aí você vai receber na hora o link para você abrir e acompanhar de casa esse estudo das mulheres aqui, ok? Obrigado.